Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 13/4, nós vamos meditar de 2 Reis, do capítulo 20 ao capítulo 22. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar no capítulo 20 a respeito da doença de Ezequias. Lembra, nós começamos a falar a respeito dele ontem, né? E ele foi rei sobre Judá, né? E foi um rei que fez toda a diferença na trajetória de Judá. Samaria já tinha sido invadida, já tinha sido levado cativo muitos. E aí nós vamos ver que quando Ezequias assume o reinado de Judá, o texto fala que ele anda nos caminhos do seu pai Davi, né? E aí nós vamos ver que ele confiou no Senhor Deus de Israel e ele se apegou ao Senhor. Ele destruiu os postes ídolos, coisa que nenhum rei tinha conseguido, né? Fazer. Pois ele fez, ele removeu, ele quebrou colunas de altares a deus pagãos, né? E aí esse rei agora está doente, né? Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Poucas pessoas têm a oportunidade que Ezequias teve. Você gostaria de saber qual é o dia da sua morte? Você gostaria de saber de Deus chegar e falar para você: olha, daqui a um mês você vai morrer. O que você faria nesse um mês, nesse 10 dias, nesse um ano, não é? O profeta Ezequias não só soube, mas também Deus disse a ele o que ele deveria fazer. E o texto fala que Ezequias virou o rosto para a parede e ele ora ao Senhor. Lembra-te, Senhor, peço-te, que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza do coração, fiz o que era reto aos teus olhos. E o texto fala que ele chorou muitíssimo. Ou seja, né? Deus percebeu, e é por isso que Deus não fala para gente quando vai ser o nosso último dia ou quando está próximo o nosso dia, porque não conseguimos lidar de uma forma natural com a morte, né? O profeta aqui, por mais que ele tinha andado com Deus, por mais que ele tinha sido zeloso, ele tinha fidelidade, inteireza do coração, o texto fala que ele chorou muitíssimo. E antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, que assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, e eis que te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E aí o texto fala que Deus acrescentou, né? Mais dias a eles, mais 15 anos. Deus disse que daria a ele, né? E das mãos do rei da Síria o livraria, não só a ele, mas também à cidade, e defenderia a cidade por amor, né? E a ele e por amor a Davi, o servo dele. Olha só que revelação extraordinária. Poucas pessoas conquistam diante de Deus, né? Aquilo que Ezequias conquistou. O texto fala que Deus diz a ele: eu ouvi a tua oração. Quantas pessoas oram, mas poucos sabem que as suas orações são ouvidas. Por quê? Porque muitas pessoas só recorrem a Deus no momento de dificuldade. Oram a Deus quando está em apuros. Ezequias não. Ezequias tinha um relacionamento com Deus. Ontem no devocional eu falei que ele se apegou ao Senhor e confiou no Senhor de maneira
que não houve ninguém semelhante a ele nos reis de Judá. Está lá no capítulo 18, versículos 5 e 6. Isso é relacionamento com Deus. E não é privilégio de Ezequias. Deus também convida a mim e a você a ter o mesmo relacionamento com Deus. E falarmos com Deus não somente quando estivermos em apuro, mas fazer Ele participante de todos os nossos dias. E aí nós vamos ver que, nesse tempo, Merodach-Balaã, filho de Maladá, rei da Babilônia, enviou cartas, um presente a Ezequias, porque soube que ele estivera doente. E Ezequias se agradou dos mensageiros e lhe mostrou toda a casa e todo o seu tesouro. Olha o erro aqui de Ezequias, né? Baixou a guarda e mostrou os tesouros para o inimigo, né? Ele podia simplesmente receber o agrado, né? A diplomacia, ele não precisava mostrar os seus tesouros, né? Os tesouros da casa do Senhor, os tesouros da casa real. E aí Isaías, o profeta, veio a Ezequias e disse: "Que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti?" Respondeu Ezequias: "De uma terra longínqua, vieram da Babilônia." Ou seja, Ezequias se sentiu tal. A Babilônia desceu até mim para me presentear, porque eu estive doente e sarei. Olha só, né? Menosprezou a astúcia do inimigo. E aí Isaías diz para ele: "Que viram em tua casa?" Respondeu Ezequias: "Viram tudo o que há na minha casa. Coisa alguma há nos meus tesouros que eu não mostrei." Então disse Isaías a Ezequias: "Ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, como entesouraram os teus pais até os dias de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu geraste tomarão para que sejam eunuco no palácio do rei da Babilônia." Então disse Ezequias a Isaías: "Boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensar haverá paz e segurança nos meus dias." Pensamento até um pouco egoísta, não é? Porque Deus, por amor a Davi, não deixaria isso acontecer, preservaria Ezequias, mas a sua descendência ia ver exatamente isso que aconteceu, que foi profetizado por Isaías. E aí nós vamos ver, enfim, passaram-se anos e anos, mais de 15 anos, né? Que foi a promessa de Deus. Então disse, quanto ao mais atos de Ezequias e todo o seu poder, como fez o açude, o aqueduto, né? Obras que ele executou, trouxe água para dentro da cidade, estão escritos nas histórias dos reis de Judá. E descansou Ezequias com os seus pais, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Como será que vai ser o reinado de Manassés, filho de Ezequias? Olha só, tinha Manassés 12 anos quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Ele fez o que era mal perante o Senhor, segundo a abominação dos gentios que o Senhor expulsara das suas possessões, pois tornou a edificar os altos, os postes ídolos que o seu pai havia destruído, altares a Baal, né? Como fizera Acabe. Edificou altares a outros deuses na casa do Senhor, né? Em Jerusalém, onde Deus tinha dito: "Aqui eu porei o meu nome", está lá em 2 Samuel 7,13. Ou seja, Manassés foi tão perverso que profanou o templo do Senhor. E o texto continua dizendo que ele queimou o seu próprio filho como sacrifício para adivinhações pelas nuvens, né?
Então, ele tratava com médios, com feiticeiros, ele prosseguiu a vida dele fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Fez imagem de escultura, poste ídolo, né? E aí nós podemos ver que o juízo sobre Judá vai chegar. Né? Então o Senhor falou por intermédio dos profetas, seus servos, dizendo: visto que Manassés, rei de Judá, cometeu tais abominações, fazendo pior do que tudo o que fizeram os amorreus entre deles, também Judá fez pecar com ídolos dele. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que hei de trazer tais males sobre Jerusalém e Judá, e todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos, né? Além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até encher Jerusalém até o seu extremo, né? Afora o seu pecado com que fez pecar Judá, praticando o que era mal aos olhos do Senhor. Manassés vai morrer. Tá lá no capítulo 21, final do capítulo 21. E nós vamos ver o reinado de Amon, rei de Judá. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 2 anos em Jerusalém, né? Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Andou todo o caminho em que andara o seu pai, serviu a ídolos que ele servia e os adorou. Assim abandonou ele o Senhor, Deus dos seus pais, e não andou nos caminhos do Senhor, né? Capítulo 22, nós vamos chegar no reinado de Josias. E por que eu estou tão empolgada? Porque é lindo ver o reinado de Josias. Olha só, tinha Josias 8 anos quando começou a reinar e reinou 32 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava Gedida e era filha de Adaías. Fez ele o que era reto aos olhos do Senhor e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Olha só. E aí nós vamos ver que no 8º ano do reinado do rei Josias, o escrivão, né, Safá, filho de Azalias, fala com Ilquias, que era o sumo sacerdote na época. E aí eles começaram a levantar dinheiros e posses para restaurar o templo do Senhor, que estava totalmente abandonado. E aí nós vamos ver que no meio dessa restauração do templo, o sacerdote Ilquias acha o livro da lei na casa do Senhor, isso mesmo, e ele vai entregar o livro que vai ser lido pelo escrivão Safã ao rei Josias. E quando o rei Josias lê aquele livro, ele pede para que vá consultar ao Senhor por ele e pelo povo de Judá sobre as palavras daquele livro. E aí eles vão na cidade baixa à procura de uma mulher. Profetiza Hulda, isso mesmo, está em 2 Reis, capítulo 22, versículo 14, né? E foram ter com a profetisa Hulda, mulher de Salum, que habitava na cidade baixa de Jerusalém, e ela manda dizer ao rei tudo aquilo que o livro da lei determinava. Amanhã nós vamos continuar. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Queremos colocar o nosso coração diante de Ti. Dai-nos, Papai, a disponibilidade de Ezequias, de Josias, de servir ao Senhor. E como Josias, não desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Que o nosso coração seja sempre Teu. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.